bem? Eu sou Camille Borba, este é meu sinal e eu sou professora de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão no 9º ano animados com o clima de Copa do Mundo, eu acho que todo mundo tá, né? E aí, por causa disso, nossa aula de hoje será sobre a Copa do Mundo e os hinos nacionais. Porque foi o link, né, que eu achei ali pra gente trabalhar um pouco de língua portuguesa, mas sem esquecer o conteúdo da Copa do Mundo, tá? Como vocês sabem, eu sempre estou muito bem acompanhada, nunca ando sozinha. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a Midian. Bem-vinda, Midian. Espero que você goste da nossa aula de hoje. Como vocês sabem, a tradução para Libras é uma forma de tornar nossas aulas mais acessíveis. E pensando ainda em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados na altura do queixo, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé em frente à câmera, usando uma farda azul e uma saia verde com branco, tá? Como vocês também sabem, nossas aulas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. No canal, vocês podem acessar e todas as aulas estão disponíveis em playlists. Então, todas as aulas do Educa Recife estão no nosso canal, assim como estão no nosso aplicativo, que vocês podem adquirir tanto pelo QR Code na tela, quanto pelas lojas de aplicativo. E também, além das nossas aulas, né, que estão todas no aplicativo, temos o quê? A ferramenta interacional, o chat. E hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima professora de língua portuguesa, Adriana Maria. Bem-vinda, professora! Olá, Camille, nossos alunos e alunas do 9º ano. É sempre uma alegria estar com vocês, né, para interagir, não é, aqui no chat, nossa ferramenta interacional. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho estatura baixa, estou sentada, não é, por trás de um computador, uso óculos, estou vestindo blusa verde, calça jeans. E estamos aqui para conversar com vocês, interagir com a professora Camille, e é sempre uma alegria. Aproveitem essa aula, porque essa aula ela está assim preparada com muito carinho, em clima de Copa do Mundo. Então vamos lá, não é, nessa animação, torcendo, não é, pela nossa seleção brasileira e vivenciando também língua portuguesa. Simbora, Camille! Olha, professora Adriana, obrigada. E assim, né, gente, a ideia é que a gente conheça um pouco sobre a Copa do Mundo, algumas curiosidades, né? Por exemplo, eu já vou adiantar aqui uma. Vocês sabiam que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo? Será que isso é um bom prenúncio para que 2022 esse Hexa venha, gente? Sim, muita alegria no Estamos coração. o quê? Na torcida, né? Ó, e aí, a minha ideia era que a gente aprendesse um pouco sobre a Copa do Mundo e falaremos também um pouco sobre os hinos nacionais, né? Que fazem parte das solenidades, né? Quando os jogadores vão entrar em campo, né? Sempre tem aquele momento do hino, que é aquele momento de você exaltar a sua pátria também, né? A gente precisa compreender, e está aqui também na aula, que o hino faz parte dos símbolos nacionais, que são aqueles símbolos partilhados por uma nação. Então, ajuda a gente a ter esse sentimento de pertencimento, né? Verdade. Mas, falando sobre a Copa do Mundo, vocês sabiam que ela aconteceu pela primeira vez em 1930 no Uruguai? Que, se eu não me engano, o Uruguai foi também o primeiro campeão, né? Se não me engano, não. Foi sim, e a gente tem um slide sobre isso. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas pela FIFA por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não fazia sentido você fazer um torneio de futebol com a Europa inteira destruída e o mundo mobilizado em torno, né, da guerra, além do genocídio, né, do Holocausto, que foi aquele processo de genocídio do povo judeu, né, pelos nazistas. Então, não havia motivo, não havia como. E aí a gente pode pensar que a Copa de 2022 também é um momento de celebração no meio de uma pandemia que levou muita gente, né? E aí, bom,
Aconteceu agora, a gente aproveita e espera a dos próximos 4 anos com, né, esperança que não tenha nenhum caos nesses 4 anos, né, gente? A Copa do Mundo transformou-se em uma grande competição mundial, né? Ela começou muito pequenininha e ela foi ficando cada vez maior e vai aumentar ainda mais. Por quê? Na próxima Copa, a gente vai ter um aumento do número de seleções. E a Copa vai ser dividida, né, em 3 países. Então, eu acho que vai ser muito massa. Eu também, professora. Com certeza. E aí, em sua origem, a Copa do Mundo foi pensada com foco no futebol masculino, né? Até porque até determinados anos apenas homens podiam jogar futebol, que é uma besteira. Uma competição feminina foi criada pela FIFA somente em 91, o que me lembra, né, que Marta, a jogadora de futebol feminino, quebrou diversos recordes como goleadora das Copas do Mundo. Perfeito. Isso a gente sabe pouco, né? A gente fala muito pouco sobre o futebol feminino, a seleção feminina. Também são seleções que têm menos incentivo da FIFA, menos incentivo dos clubes, menos incentivo financeiro. E aí a gente acaba não podendo, né, não conhecendo tanto a trajetória, por exemplo, da seleção brasileira feminina, que é bastante estrelada. Bom, a Copa de Futebol Feminino foi disputada 7 vezes e conta com os Estados Unidos como o maior campeão, que tem 3 títulos, seguidos por Alemanha, que tem 2 títulos, Noruega e Japão, que tem 1 título cada. A colocação máxima do Brasil foi de vice em 2007, quando foi derrotada pelas alemãs na final. Assim, né? Brasil versus Alemanha. À medida que o futebol se popularizou, a Copa foi se transformando em um evento de grandes proporções que mobiliza o mundo durante 30 dias. A importância da competição pode ser atualmente, em diversos casos, de comemorações generalizadas, sobretudo em nações de pouca tradição, como foi o caso do Panamá. As primeiras Copas do Mundo, de 30 a 78, contaram com no máximo 16 seleções. A partir da edição de 82, a competição passou a receber 24 seleções, formato que se estendeu até 94. Em 98, criou-se o formato atual, que conta com 32 seleções e está prevista para permanecer somente até 2022. Aí, o que eu falei, né? A partir de 2026, a Copa do Mundo contará com 48 seleções. Então, veja, o torneio que de 1930 a 2026 aumentou o número de seleções de 16 para 48, é uma prova que o torneio se tornou algo de fato mundial. E é um dos principais eventos do mundo, poderíamos dizer assim, né? Junto com o quê? Com as Olimpíadas. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA. A primeira edição foi no Uruguai, que contou, com apenas, na verdade, 13 seleções, que foram convidadas pela FIFA sem disputas de eliminatória. Então, foram com indicações. E o Brasil já estava nessa Copa. A seleção uruguaia sagrou-se, ou seja, ela foi a campeã, e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet, que é, né, o nome da taça. E aí, ao todo, 8 nações diferentes venceram uma Copa do Mundo. O Brasil é penta, como a gente sabe, com 5 títulos, de 58, 62, 70, 94 e 2002. De todas essas, eu já existia na de 94, mas eu não lembro. Eu lembro da final trágica de 98 e eu lembro da celebração de 2002. E aí eu achei, né, no alto dos meus 12 anos, que toda a Copa o Brasil ia ganhar. É claro que vai ganhar toda a Copa. E cá estamos em 2022, ainda esperando esse Hexa. A Alemanha está em segundo lugar com 4 títulos, né? 54, 74, 90 e 2014. A Itália com 4 títulos também, 34, 38, 82 e 2006.
A Argentina tem 2 títulos, 78 e 86. Uruguai também, 2 títulos, 30 e 50. Espanha, um título, que foi 2010. A França, um título, como eu disse, 98. E a Inglaterra, um título em 66. Ou seja, a Inglaterra não ganha uma competição há muito tempo, né? Pois é. E aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, professora Adriana. Isso é legal, professora Isso é legal. Camille. E assim, estamos assim felizes, não é? Porque a Inglaterra já não existe mais na Copa. E aí isso traz pra Alemanha gente também tranquilidade. está assim, ó. Acho que a Alemanha caiu. A Alemanha já, né? caiu ontem, não é? Caiu. Bélgica também. Então, Pronto. assim, estou sentindo um bom. Uma esperança. Um bom, como é? Está um tempo auspicioso, né? Bons sinais. Isso, Quem sabe? professora. Vamos lá, né, gente? Tô cruzando aqui os dedos. E aí eu trouxe algumas curiosidades. E essa vaquinha curiosa aí. Bom, na Copa de 1950, não havia transmissão televisiva no Brasil. Quem não compareceu aos estádios acompanhou os jogos através do rádio, principal meio de comunicação até a década de 50. Não, imagina você não poder ver o jogo, você não poder assistir, né, aos gols, você só poder ouvir. Que tenso. Eu que sou assim, nervosa, ansiosa, agoniada, nossa senhora, isso é muito difícil. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo e é que a gente espera que continue assim, né? O Brasil é o país com mais títulos conquistados, né? Penta é nosso. O recorde de gols numa mesma Copa é o do francês Fontaine, com 13 gols marcados na Copa de 58. Já o recorde geral da história de todas as Copas é do alemão Miroslav, com 16 gols. Foi somente a partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores passaram a usar camisas numeradas. Os números na camisa de cada jogador facilitaram a identificação de cada jogador por parte do árbitro, imprensa e torcida. Mas, gente, imagina você não ter o número na camisa. Como é que você fazia para tentar ler o nome ali com os jogadores correndo, para você narrar? Como deve ser difícil, né? E aqui a gente acabou o quê? A nossa parte de curiosidade sobre a Copa do Mundo, um pouquinho da história. Se vocês quiserem, a gente sempre pode fazer uma outra aula, pensei agora, professora, Sim. analisando a trajetória do Brasil nas Copas do Mundo. Interessante. Seria legal, né? Bem legal. Podemos pensar nisso também. E a gente vai para a parte do hino nacional, que é aquele momento em que parece que todo mundo é um só, né? Aquele momento de união, de um pensamento, união em torno de um orgulho nacional, né? A gente pode falar assim. E aí, que raios é um hino nacional, né? O hino, ele faz parte do gênero lírico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que faz parte daquele gênero que também engloba poesia, que também engloba música, né? É um gênero Sim. que é musical. E o hino nacional, especificamente, porque, veja, o hino nacional, a parte do nacional, é um subgrupo, né, digamos assim, do gênero hino. Então, a gente tem hinos religiosos, hinos nacionais, hinos pessoais, assim, né, para outra pessoa. Então, quando a gente fala em hinos nacionais, a gente está falando, geralmente, de uma composição musical patriótica, ou seja, da pátria, que evoca, ou seja, que, né, lembra e elogia a história, as tradições e as lutas do seu povo, reconhecidas pelo governo de um país como a canção nacional oficial, símbolo do Estado. É como se fosse a trilha sonora do país. A gente poderia dizer assim que o hino nacional é a trilha sonora do Brasil. Seria a música mais ouvida por esse país, digamos assim, a mais cantada, celebrada. Ou por convenção através do uso pelo povo. Isso por quê? Porque a gente vai ter hino nacional que foi adotado oficialmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo diz, bom, a partir dessa data, tal hino, tal música, tal canção, enfim, é a nossa música oficial. Então, em qualquer evento de Estado, em qualquer evento cívico, patriótico, por exemplo, o 7 de setembro, 15 de novembro, são momentos de você lembrar,
fatos históricos, e nesses momentos você toca o hino nacional para reforçar essa ideia de patriotismo, de identidade nacional. Falando sobre identidade nacional, a gente deve lembrar que os estados nacionais ou países, como a gente entende hoje, conhece hoje, eles não existiram sempre. Durante a Idade Média, você tinha reinos. E aí, quando você tem essa transição da Idade Média para as monarquias nacionais, é que você tem essa ideia de país, de uma nação, né? De um Estado nacional. E o que é que compõe um Estado nacional? Uma mesma língua, uma mesma moeda, um exército ou uma guarda, né? Profissional, ou seja, que recebe dinheiro e tal. E os símbolos nacionais fazem parte dessa identidade nacional. E aí, o que são símbolos nacionais, né? São esses elementos que representam a união de um país tendo valor histórico e de identificação de um povo com a sua nação. Então, essa ideia de nação, ela é muito mais subjetiva do que concreta. Claro que, hoje em dia, e eu digo, né, na atualidade, eu não estou falando mais do século XVI, XVII, a gente tem as constituições e elas declaram, por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Porque a gente tem um critério de pátria, de terra. Nasceu no solo é brasileiro. Então, qualquer pessoa que nasça no Brasil tem a cidadania brasileira. Mas há países em que você precisa ter comprovar uma linhagem sanguínea, que seria um critério. Por exemplo, a França. Alguns estrangeiros, por exemplo, de alguns países de África que imigraram para a França, mesmo tendo filhos nascidos na França, eles não são automaticamente franceses, porque o critério ali de nacionalidade é pelo sangue, é você ser filho de francês. No Brasil, é um critério de terra, de solo. Então, é você ter nascido no Brasil. E aí você tem uma cidadania brasileira, quer dizer que você é brasileiro. E você se reconhece brasileiro por quê? Não é só pelo território, mas é pela partilha desses símbolos nacionais. É você reconhecer a bandeira nacional é ótimo, né? A bandeira do Brasil, é você reconhecer o hino nacional. Porque são símbolos que nos unem enquanto um povo. Um povo que partilha a mesma língua, as mesmas leis, a mesma moeda, né? E a mesma cultura. Não a mesma cultura de uma vez só, né? Porque a gente vai ter as culturas ali localizadas, mas a gente partilha um imaginário social, histórico, como um país. Isso. Professora Perfeito. Adriana, ficou claro? Eu acho que eu fiquei um pouco Muito prolixa. claro, professora. Ótimo. E aí nós observamos dentro de tudo isso, não é que essa bandeira aí brasileira é do povo brasileiro, não é? Nos representa, não representa ninguém mais. Ninguém específico, não, Específico. Isso aí, professora Camila. E eu gostei dessa sua fala. Foi bem legal. Que bom, espero que vocês tenham gostado também. Ó, como eu disse, os símbolos nacionais exaltam os valores positivos de uma nação, né? A nação brasileira partilha um conjunto de culturas e práticas. Nação significa união de um povo com sentimento de pertencimento e sentimento de unidade entre si. É isso que eu digo que é muito mais subjetivo também, tá? E aí, o hino nacional é um poema usado para exaltação. A nossa letra do hino foi escrita por Joaquim Osório, Duque Estrada, e a música é elaborada por Francisco Manoel da Silva. O hino nacional brasileiro foi criado em 1831 e teve diversas denominações antes do título, hoje oficial. Ele foi chamado de hino 7 de abril, marcha triunfal e, por fim, o hino nacional. Aí, esse slide está muito comprido, né? São só alguns detalhes. A gente vai agora fazer o quê? Observar um videozinho que traz o hino nacional, tá? Com a letra, legendadinho. E depois a gente vai para uma parte de análise da letra do hino, tá certo? Espero que vocês gostem. Vou pedir aqui para a gente colocar em tela cheia.
gente acabou de fazer o quê? Um aquecimento para a gente cantar o hino a plenos pulmões mais tarde, né? Aí eu trouxe aqui a letra do hino, mas eu também trouxe uma letra um pouco mais explicada para a gente entender melhor esses sentidos. Por quê? O hino nacional é um texto parnasiano, se eu não me engano, e aí a estrutura dele realmente tem um trabalho mais sofisticado, digamos, até um pouco mais complicado em termos de forma. Alguns vocabulários se perderam, né? A gente não usa tanto essas palavras. E aí eu trouxe aqui um hinozinho com quase um dicionáriozinho do lado. Vou pedir para a gente colocar em tela cheia. Então, quando a gente diz, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, plácidas quer dizer calmas. De um povo heróico, o brado, ou grito, e o sol da liberdade, porque aqui tem uma referência à independência. Né? Lembram que o hino já foi chamado de hino 7 de setembro? Sim. Em referência à independência. Em raios fúlgidos, ou seja, brilhantes, luminosos. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor, ou seja, direito. Então, se o direito dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, ou seja, com firmeza, né? Em teu seio, ou seja, em seu interior, ó liberdade, desafia o nosso peito, nosso coração, à própria morte. A pátria amada, idolatrada, ou seja, adorada, venerada, salve, salve. O Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, ou seja, brilhante, intenso, resplandecente. De amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso, ou seja, belo, céu risonho, repleto de promessas, né? E límpido, claro. Então, veja, são alguns adjetivos que, assim, eu particularmente gosto muito, sim, mas eles perderam um pouco o uso na linguagem do dia a dia, né? A imagem do cruzeiro, que é uma referência à constelação do Cruzeiro do Sul, né? Brilha, resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, que é destemido colosso. Então, um destemido gigante, porque é uma pátria gigantesca, grande, forte. E o teu futuro refletirá, né? Espelha essa grandeza. Aí eu não trouxe o finalzinho que não coube na tela, mas a pátria amada, porque ali a gente já sabe o que significa, né? Aí a segunda parte, deitado eternamente em berço esplêndido, ou seja, admirável, grandioso, ao som do mar, à luz do seu profundo. Fulguras, ou seja, cintila, ó Brasil, florão, que é um efeito, então, enfeite da América, iluminado ao sol do novo mundo. Veja que hino esperançoso. A gente é uma nação forte, que acabou de ser independente, esperançosa, o bastão da América Latina, né, da América, do que a terra mais garrida. Esse novo mundo, né, que é uma referência às colônias, mais garrida, que é mais vistosa, mais bonita. Teus sonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Aí, ó, o lábaro, ou seja, a bandeira que ostentas, exibes, estrelado. Faz uma referência ao que? As estrelas da bandeira. E diga ao verde louro dessa flâmula é bandeira, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava, que é a arma forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adoras a própria morte, terra adorada. Eis entre as mil, este o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse solas mais gentil, pátria amada, Brasil, que é o finalzinho do hino, né? E aí o estilo do texto? É um texto parnasiano, que privilegia a forma, mesmo com o sacrifício da clareza da mensagem. Então, não é que seja um texto complicado, é porque é um texto que é mais intrincado, porque a ordem das orações foi invertida, né? Vulgo hipérbato, que é uma figura de linguagem. Sim. Para isso, colabora o preciosismo vocabular e as frequentes inversões da ordem do discurso, tão ao gosto dos acadêmicos do final do século XIX, mas distante dos universos das gerações atuais. E aí eu trouxe aqui, para a gente terminar essa aula em clima, né, de copa, de festa, de felicidade, de animação. Trouxe aqui alguns hinos para a gente conhecer. Trouxe 3 hinos, outros hinos nacionais. O da Argentina, que a gente não vai ler, que acho que não vai dar tempo. Mas uma curiosidade sobre o hino da Argentina é que ele é conhecido como hino nacional argentino, e foi reconhecido como decreto em 1813.
A canção foi escrita por Vicente Lopes e Planes. A inspiração do compositor, essa parte é interessante, surgiu de uma peça de teatro que terminava com um hino, essa forma, né, lírica de exaltação. A letra se tornou uma música nas mãos de um outro autor e tinha algumas partes anti-Espanha que foram cortadas. Trouxe também o hino da França, que é conhecido como La Marseillaise, que é a Marsalhesa, digamos assim, que foi um hino da época da Revolução Francesa. Então é um hino bem sangrento. Tem uma parte que eles falam: marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Ele fala um pouco antes, né? Avante, filhos da pátria, o estandarte ensanguentado da tirania. Porque são referências ao absolutismo francês, são referências à Revolução Francesa. E aí acabou que a canção se tornou conhecida entre os revolucionários de todo o país e ganhou seu apelido após um batalhão de voluntários vindos de Marsella entrarem cantando em Paris. E aí, por fim, eu trouxe o hino da Suíça, né, que é chamado de Salmo Suíço, e ele existe em 4 línguas diferentes, que são os 4 idiomas oficiais do país: alemão, francês, italiano e romanche. Então, inclusive, as letras, elas têm sentidos diferentes, têm significados um pouco diferentes em cada língua, tá? E aí a gente queria terminar com essa citação de Evaristo, de Conceição Evaristo, que fala que não gosta do termo intolerância. Vejo isso como uma dificuldade de conviver com o outro, mas prefiro acreditar que a crueldade não é inata e sim adquirida, então sejamos tolerantes. Obrigada, produção. Obrigada a Midian pela tradução incrível. Obrigada, professora Adriana. Vou passar ela que vai terminar a aula de hoje. Um beijo, gente. Até a próxima. Minha gente, aula maravilhosa, não é? Fica aí, reveja essa aula quando quiserem. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal.